Próximo nós já escalei já. Próximo final de semana é você, viu, Doruan? É. Pois é isso mesmo. Beleza? Veremos. Veremos como é que vai ser. Eu tô prontinho aqui. Quando você quiser. Já tá ao vivo? E aí? Como é que tá? Firme ou não? Professor Caldeira por aqui, nessa nova oportunidade com vocês. Como eu sempre digo, falei ontem, falei hoje de novo. Para nós aqui do Foco Concurso, Foco Policial Concurso, é assim que tá lá no Instagram, inclusive. É sempre um prazer e sinal de prestígio ter você nos acompanhando aí do outro lado. Ainda que de maneira virtual. Galera do presencial, e aí, firme ou não? Sem alterações ou não? Sem alterações, sem sono, sem nada, não é não? É ou não é? Fala aí, Vitor. Você tá desanimado, rapaz. Parece que tá moral baixa. O que foi? Testosterona tá baixa, irmão? O que foi? Joga o negócio pra cima aí e vamos embora. Beleza? Guilhermão, primeiro dia seu hoje, pelo menos me vendo e eu te vendo também, é ou não é? Seja muito bem-vindo, viu? Ao Direito Penal. Hoje nós começaremos um novo assunto. Esse assunto de hoje é a teoria do crime. Falei ontem para vocês, lembra? Falei assim, ó, nós vamos falar sobre crime, que é um assunto também chamado do crime da imputabilidade penal. Então eu preciso que você faça o quê? Preste atenção no que está na tela agora, nesse momento, só para você entender um detalhe. Esse assunto, ele pode receber 3 nomes. Foi ontem, a Ana perguntou assim, professor, mas às vezes na hora da prova tem uma palavra e aí depois eu estou estudando tem outra palavra. Fique muito atento às expressões sinônimas de cada tema. Vou explicar a vocês. O tema tipicidade. Estou sublinhando agora para vocês, viu? Para tanto vocês do presencial quanto você de casa. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade é nada mais do que o assunto que você vai estudar do artigo 13 até o artigo 28 do Código Penal. Esse mesmo assunto, ele também pode ser chamado de teoria do crime. Aqui. E em alguns editais, viu, Guilherme? Esse assunto pode vir com esse nome aqui, ó, do crime e da imputabilidade penal. Então, você pegou um edital de concurso, lá tinha escrito assim, ó, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Ou você pegou um edital do concurso, tem lá, teoria do crime. Ou você pega um edital e tem escrito assim, ó, do crime e da imputabilidade penal, a princípio, o edital está falando dos mesmos assuntos. Eu sei que tem muita gente que às vezes pega um edital que ele é um pouco mais doutrinário, aí o edital está escrito assim, ó, teoria do crime. Aí o candidato pensa, então esse assunto eu ainda não estudei. Já estudou sim. É por isso que você tem que anotar no caderno, porque em situação de um edital ou outro, é importantíssimo você ficar atento. Beleza? Todo mundo entendeu até aqui, sim ou não? Sim. Tem dúvidas ou tem dívidas? Tenha tudo, mas devo abençoar, vai ou não vai? Olha o tanto de bênção. A primeira bênção de hoje, viu? Da visão. É ou não é? Fala aí. Né? Beleza. Então tá aí. Agora, segundo ponto que nós vamos tratar é... Tem como você atrapalhar um pouquinho? Eu botei ele para sentar aí. Sabe que esse monstro passou, né? Você, acho que ele me falou no Instagram lá. Seja bem-vindo. Só vem dar uma consideração. Beleza, irmão. Obrigado a você, viu? Não vai ficar, não? Como aqui também você trabalha, irmão. Pode ficar, senta aí. Se você sentar aqui, você vai trabalhando, entendeu? Vai movimentando. Aí você não vai ganhar dinheiro, né? A diferença é essa, né? Você tá precisando ganhar mais dinheiro, você não ganhou Ó, você que tá lá do outro lado. Deu pra ver lá? Desafiando o antigão. Sem joelho. pesado, né, rapaziada? É, sua língua também. Mas você tá ofegante. Você tá treinando pro TAP? Faz, né? Tá treinando. O Enzo falou que o saco aquela arma é tranquilo, é só colocar a barriga na água. Pior que é verdade. Pode ser que seja. Irmão, o caminho é esse, viu? Só permanecer firme que é sucesso, irmão. Sucesso demais da conta. E é bom que você serve de inspiração para os meninos agora. Voltando então, vejam. Nós estávamos falando do artigo 13 até o artigo 28. Está sublinhado lá na tela. Estou conseguindo enxergar aqui lá, sim ou não? Ali é o fundamento legal. No Código Penal é do artigo 13 até o artigo 28. Tudo que nós falaremos da agora até meio-dia é sobre esse assunto. Só que eu preciso que vocês entendam o quê? Que quando a gente fala de teoria do crime, existe, a princípio, 3 critérios hoje na doutrina para definir o que é crime. A gente tem um primeiro critério, que é o chamado critério material, a gente tem o critério legal e tem um critério analítico. Os 3 estão aí na tela para vocês. Qual foi o critério adotado hoje, professor? O critério adotado para definir crime é o critério analítico. Então, o critério material, legal e analítico são os 3. Cai em prova, Guilhermão? Não. Dificilmente vai perguntar para você. Antigamente caía mais questões de prova, e até mesmo para você que está online nos acompanhando, antigamente caía questão de prova nesse sentido, perguntando
olha, assinale a alternativa que apresenta corretamente qual foi o critério adotado pelo direito penal para a definição do crime. E aí vinha lá critério material, critério legal ou critério analítico, que é também chamado de critério formal. O que você vai anotar? Você vai anotar o quê? Que o código, ou melhor dizendo, que o direito penal, ele adotou esse critério que eu estou marcando aqui agora para você, ó, o critério analítico. Professor, mas o que é o critério analítico? Vocês ainda estão anotando ainda aquela parte lá? Tá não? Tá tranquilo? Beleza. O que é o critério analítico? Ó? O critério material, crime, seria toda ação ou omissão humana, ou até mesmo de pessoa jurídica, que lesa ou expõe a perigo de lesão bens jurídicos penalmente tutelado. Esse seria o critério material. Para o critério legal, o conceito de crime é dado pelo legislador, ou seja, quem cria a lei. Já o critério analítico, que é o critério que a gente precisa levar em consideração, a definição de crime está relacionada ao quê? Alguns substratos que a gente vai mostrar agora. Para que o fato seja considerado crime, ô Bundim, não é necessário apenas que ele esteja previsto em lei. Porque às vezes tem situações que o camarada pratica o que está na lei, mas não vai ser crime, Davi. Eu sei que provavelmente você deve estar lembrando da aula de ontem. Na aula de ontem eu falei o seguinte, só existe crime se estiver previsto em quê? Em lei. Mas nem tudo aquilo que está escrito em lei que o indivíduo pratica acaba se tornando crime. Aí você perguntou, e agora, né? Vai foder com a porra toda? Vai nada. Vou te mostrar um detalhe importante aqui abaixo, ó. Dê uma olhada nisso aqui. Para que um fato, isso aqui para o conceito analítico de crime, para que o fato ele seja considerado crime, o fato tem que ser típico, tem que ser ilícito e o indivíduo tem que ser culpado pelo fato. E aí a gente vai passar por esses três elementos. E aí, como é que o senhor tá? Tá firme ou não? Firme? Como é que é seu nome? Estela. Tudo bom, Estela? Firme? Aí tá tranquilo. Fique em paz que vai dar tudo certo, beleza? Então vamos lá, vejam bem. Para que o fato seja considerado crime, então para o conceito analítico é necessário 3 substratos. Qual que é o primeiro substrato? O fato tem que ser o quê? Típico. Depois, o fato praticado tem que ser o quê? Ilícito. E depois, o fato praticado tem que ser o quê? Culpado. Esse culpável aqui, a culpabilidade é um elemento que é levado em consideração no que diz respeito ao indivíduo, suposto autor. E aí, ontem, na aula de ontem, repito a vocês, foi falado o quê? Foi falado que, para que o fato seja, é claro, considerado, para que haja um crime, é necessário uma lei. Essa lei tem que ser o quê? Anterior. Eu expliquei para vocês o princípio da anterioridade e o princípio da legalidade. Mas agora eu vou mostrar vários e vários exemplos para vocês em que mesmo o indivíduo praticando um fato que está definido na lei como crime, a depender do caso concreto, ele não vai ser responsabilizado criminalmente. E tudo isso porque eu até coloquei um esqueminha melhor aqui para vocês na tela, para que vocês possam entender. Dentro dessa ideia de fato típico, a gente vai estudar conduta, o que é ação ou omissão, o que é uma conduta omissiva, o que é uma conduta comissiva, que é o que cai em prova. Estudaremos a figura de dolo e culpa, vocês vão aprender o que é crime doloso, o que é crime culposo. Vocês vão aprender sobre resultado, nexo causal, tipicidade. Diga aí, dona Ana. Tem algo que eu confundo muito, que é o atípico e o típico. E o típico? Fácil demais da conta. Reproduzindo para você que está no online. Pergunta da Ana. Professor, às vezes cai em prova a expressão típico e atípico. Quando se fala em uma conduta típica, é porque ela encontra embasamento legal. Ou seja, a sua conduta ela se amolda ao que está escrito na lei. Por exemplo, matar alguém é um fato típico. Por quê? Porque a conduta de matar alguém está escrito na lei como crime, lá no artigo 121. Agora, eu vou dar um exemplo para a senhora. Vim com o cabelo preto para a sala de aula. Essa conduta não é uma conduta típica, ou seja, ela não está prevista em lei como crime. Sacou a ideia? Viu que é simples? Então, típico é o que está previsto em lei e atípico não está. É só isso. Tanto é, olha na tela, tanto é que aqui em cima ó, a gente estuda um assunto chamado de quê? Tipicidade. Porque a primeira coisa de todas, e nós falamos sobre isso ontem, quando a gente fala fato típico, a primeira coisa para o fato ser típico é uma previsão em lei. Então tem muitas vezes que as pessoas querem empurrar na gente goela abaixo, principalmente quando a gente não está entendendo mais ou menos alguma coisa do direito, alguém quer empurrar em você goela abaixo falando que a sua conduta é uma conduta criminosa. Aí você fala assim, não, a minha conduta ela é atípica, não existe crime para isso. O primeiro elemento de todos, dentro da estrutura da teoria do crime, é inclusive a sua pergunta, que é a tipicidade. Sacou a ideia? Quer um exemplo? O famoso furto de uso. Tem muita gente que acredita que você subtrair um objeto apenas para usar, apenas para utilizar. A minha motinha está aqui embaixo. Aí vamos imaginar que o Davi fala assim, não, eu vou dar uma volta na moto para o professor Caldeira. Eu só quero dar uma voltinha. Aí ele vai, pega a chave está aqui no meu bolso.
Mas vamos imaginar que ele veio aqui, pegou a chave sem que eu percebesse, foi lá, deu uma voltinha na moto, voltou, colocou no lugar. Aí eu venho, apareço e falo, nossa, da visão, você furtou minha moto, irmão? Não, não furtei não, professor. Eu só queria dar uma voltinha nela, era só para uso. Aí, às vezes aparece a polícia e quer levar o Davi preso. Aí aparece a advogada e fala assim, ó, doutor, o senhor não pode levar ele preso não. Sabe por quê? Esta conduta é uma conduta atípica, ou seja, não tem previsão legal. Sacou a ideia? Porque o furto de uso não é crime. É só para utilizar e vai devolver depois. Deu certo? Pegou a visão? Entendeu? Não faz não. Porque às vezes até você achar um advogado, às vezes dá um certo tormento aí, por aí vai. Beleza? Todo mundo entendeu até aqui? Sim ou não? Então vamos lá, continuando. Para que hoje um fato seja considerado crime, é necessária apenas uma previsão em lei? Não. Previsão em lei é o primeiro passo, é a tipicidade. Mas a gente tem tipicidade, você tem que analisar se o indivíduo realmente praticou uma conduta ilícita. Às vezes o fato é típico, está tudo certinho na lei. Às vezes o indivíduo realmente praticou, viu, Vitor, de número 2. No entanto, a conduta dele não é ilícita, tá? A ilicitude... E aí, Carol? Brad, beleza ou não, irmão? Tranquilo? Então o senhor hoje que está na pisada, né? Do atraso ou não? Vamos esperar alguém chegar depois do senhor, né? Para ver que vai dar certo. No dia do nosso corridão, o senhor já está me devendo 30 flexões. Dá certo ou não dá? Dá certo? Trintinha, viu? Vocês já estão sabendo da corrida tática aí ou não? Hã? Tá sabendo não? Ih, rapaz, já pode começar a treinar, negão. Já pode começar a treinar, viu? Corrida tática do foco policial. Vai ter... Não, é tranquilo, vai ser de todas as etapas. Vai ter de 10 metros, vai ter de... Hã? É isso mesmo, irmão. Entendeu? Vai ser isso aí, mas beleza. Mas isso é canções vibrantes o tempo inteiro. Só que depois esse café para outra janta. Depois a gente comenta sobre isso. Beleza? E aí? E aí, dona Ana, tranquilo? Sem alterações? Bora lá então. A conduta basta ter tipicidade? Não, ela também tem que ser ilícita. Porque às vezes a conduta do indivíduo, Igor, ela é típica, está prevista em lei. No entanto, ele tem alguma exclusão de ilicitude que impede que ele seja responsabilizado. Aí os senhores vão estudar comigo, provavelmente não nessa aula, no nosso próximo encontro, sábado à tarde. Não vai ser no próximo final de semana, mas a próxima vez que eu estiver aqui, sábado, vai ser um período sábado à tarde, a gente vai começar a falar dos excludentes de ilicitude. Aí nós vamos estudar um por um. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Então, a depender do caso concreto, a conduta do indivíduo, tem tipicidade, está tudo certinho, ele agiu com dolo, não foi um delito de alguma forma que tinha exclusão de dolo, exclusão de culpa, ou dos dois. Mas quando chega para analisar a ilicitude, a conduta não era ilícita. Porque existem algumas condutas que são justificáveis. Aí por isso que muita gente chama isso aqui de exclusão de ilicitude, ou alguns chamam até de causas justificantes. E por que disso, professor? Porque tem condutas que o direito deixa bem claro para você que caso você pratique, você não vai ser punido. A título de exemplo, vou colocar aqui para vocês a mais fácil de todas elas, que é a legítima defesa. O camarada entrou na sua casa, Daruan. Aí tá você e o Weber lá estudando, 3 horas da manhã, focado. Eu espero que muito em breve estejam assim, não é? Fala, tá estudando lá focado. Aí me entra lá o bandido. Quem que é o bandido dessa vez? O Davi. Aí o Davi entra lá para furtar alguns objetos. Só quando ele chegou lá, foi surpreendido porque vocês lá estavam. Aí o Davi vai, saca uma arma de fogo e começa a atirar em vocês. Aí eu pergunto, você é obrigado a morrer em nome do direito? Não, porque eu não posso fazer nada? É negativo. O direito penal, lá no artigo 25 do Código Penal, vou até colocar o artigo aqui, mas não precisa anotar, é só a título de exemplo, tá? Lá no artigo 25 do Código Penal, deixa bem claro o Instituto da Legítima Defesa. Então, legítima defesa é só um dos exemplos. Se eventualmente você for agir em legítima defesa, você não vai ter praticado crime. Por quê? Porque esse elemento aqui chamado, ou esse substrato aqui chamado de ilicitude, ele não vai estar presente. Todo mundo está conseguindo entender? Sim ou não? Sim. Mas vamos imaginar que você não estava sob a proteção de nenhum excludente de ilicitude. Então, veja, a tipicidade estava ok, a ilicitude também estava ok. Aí o último elemento a ser analisado é esse aqui, ó, chamado de culpabilidade. A culpabilidade, ela é o quê? Uma análise feita na característica do acusado. Às vezes ele não estava sob a proteção de nenhum excludente de ilicitude. Aí você passa a analisar a culpabilidade. Só que você tem que ver se alguém praticou aquela conduta, a princípio tida como criminosa, se ele tem culpa pelo fato praticado. E aí nós estudaremos isso aqui também na nossa próxima aula. Eu vou ensinar a vocês o que é a imputabilidade penal, a potencial consciência da licitude e a exigibilidade de conduta diversa, também conhecido como impoex. Quando a mulher, depois que ela tem um bebê, no caso, aí ela não é crime que ela chega nessa parte aí, né? Na culpabilidade, que ela não tem a culpabilidade, não é isso?
Por exemplo, Eu acho que eu entendi a sua quando a pergunta. mulher mata a criança, né? Depois, como é que é? Estado corporal. Corporal. Aí chega nessa parte de culpabilidade que ela não tem, não é isso? Veja bem, reproduzir a pergunta do Weber para você que está aí do outro lado. Ele perguntou o seguinte, ó, falando aqui da imputabilidade penal, culpabilidade do réu, quando a mãe, vê se é isso mesmo, Weber, quando a mãe mata o filho durante o parto ou logo após, sob a influência do estado puerperal, não tem crime por causa disso aqui, né? Veja bem, meu irmão, seu raciocínio foi bacana, mas o posicionamento tá errado, tá bom? Veja bem, isso aí é crime sim lá no artigo 123, é crime de infanticídio. Alguns até defendem que essa mulher deveria ser isenta de pena, alegando, inclusive, a ausência de imputabilidade, falando que ela não sabia o que estava fazendo, ou até mesmo se soubesse, não conseguiria se controlar. No entanto, o direito penal não entende dessa forma. Felizmente ou infelizmente, a depender do ponto de vista, beleza? Continua sendo crime lá no artigo 123. Delito de infanticídio. Não sei, mas eles falam que quando é legítima defesa, você pode dar 2 tiros, né? Não existe não, viu? Veja bem, a Ana perguntou o seguinte, ó, professor, eu fiquei sabendo que quando fala-se em legítima defesa, você pode dar até 2 tiros. Nós estudaremos com bastante calma, tá? Hoje nós ficaremos só nessa parte aqui da tipicidade, tá vendo? O que nós vamos estudar hoje, tudo está relacionado a esse primeiro elemento. Mas eu quero que vocês entendam que tipicidade, ilicitude e culpabilidade faz parte do mesmo assunto. Estão me entendendo? Sim ou não? Só que a gente vai estudar de forma separada, por quê? Porque aqui acaba que não vai ser um manual de direito penal, um livro de doutrina. Aqui a gente vai fazer o estudo para as questões de prova. Aí a gente tem que estudar cada assunto de forma individualizada. É como se isso aqui fosse um assunto macro e a gente vai estudar os tópicos, um por um. Só que respondendo já a sua pergunta, adiantando lá na frente, dona Ana, sobre a parte da legítima defesa, não existe esse negócio de 2 tiros, tá? Pode ficar em paz. A situação relacionada à legítima defesa... Sim, senhor. Esse aqui é gostosinho. Eita, porra, é isso mesmo. Que agora... Veja aí. Saúde a todos nós, viu? Vou beber aqui, se tiver envenenado, vou morrer ao vivo. Por isso que eu demorei, mas envenenei. E é isso mesmo, ó. Ele tem essa relação de querer ficar querendo me matar Às vezes ele fica querendo me matar uma hora ou outra, mas ele gosta de mim um pouquinho. Isso não é muito, não. É um fio de cabelo. Beleza? Então vamos lá. Voltando, viu, dona Ana? Não existe essa paradinha de 2 tiros, não. Não pode haver excesso. Entendeu? O que não pode haver é o excesso. Na verdade, o excesso ele não é aplicável, não é recomendável, inclusive, em nenhum excludente disso tudo. Nem da legítima defesa, nem do estrito de cumprimento do dever legal, nem do exercício regular de direito. Mas eu entendo vocês, está super de boa, tudo tranquilo, vocês já estão adiantando. O negócio está da frente. Não entendi. Uhum. Tudo lá. Um rapaz, tinha uma pessoa lá que tinha uma distribuidora e tinha 2 malos lá que já estavam andando, né? Aí o cara avisou, falou, ó, vocês não vão ver não, tudo. E aí os caras voltou lá pra roubar. E na hora que eles entraram, né? Eles entraram